No livro de 2 Coríntios, segunda carta enviada para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala sobre a nossa vida, sobre a salvação. E eu até posso dizer para você que há uma coisa muito importante que ele comenta aqui no capítulo 5, vou fazer a leitura para você. E diga-se de passagem, nós muitas vezes buscamos a salvação, buscamos conhecer as coisas de Deus, mas não a entendemos muitas vezes. E isso é uma dúvida muito grande diante dos cristãos. Quando toca em certos assuntos, a pessoa fala, eu creio, mas crê no quê? O que você acredita? Eu vou fazer a leitura para ficar mais fácil a explicação. Diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita pela mão dos homens, eterna nos céus. Então ele fala, olha, ainda que esse tabernáculo eram as moradas, né? Ele está falando na verdade do corpo, né? Da nossa carne. Ele fala, Senhor, ainda que o nosso corpo terrestre se desfizer, ele ficar acabado, ficar destruído, ou até mesmo que nós venhamos morrer, né? Partir desta vida. E ele fala claramente, ainda que tudo isso aconteça, nós temos uma convicção, uma certeza da parte do Senhor, que nós teremos uma casa em Deus. Nós encontraremos a condição, a vida eterna, e essa casa onde há já uma morada que me preparada está para que eu possa viver sobre ela, eu, você, todos nós. Só que existem condições para isso. E quando algumas pessoas, né, longe de mim tentar falar ou até mesmo criticar, mas eu preciso falar a verdade. Algumas pessoas, elas são induzidas a uma mentira. Elas são induzidas a, talvez, a acreditarem que se elas morrerem nesta vida, elas terão oportunidade em uma outra vida, por exemplo, e como se ela fosse ressuscitar em carne e osso de novo, para então poder reaver as coisas que de errado fez nessa vida ou coisa parecida, né? Então, isso é um grande erro que muitas pessoas têm. O Paulo, ele traz um exemplo bem prático e simples e fácil de entender. Ele fala do corpo, ele sabe que um dia esse corpo vai partir. A Bíblia mesmo diz que o corpo para nada presta. O corpo veio do pó e para o pó vai voltar e acabou. Não há como, mas o nosso espírito, ele vai nascer em um outro corpo, de um outro jeito. Esses dias a gente ouve cada besteira, desculpe a forma que eu estou falando, é cada coisa que a gente escuta que é difícil acreditar que algumas pessoas acreditam nessas baboseiras. E sem fundamentos, e até posso dizer que algumas pessoas sejam fundamentadas, entre aspas, né, na Bíblia, com coisas mentirosas, enganosas, das quais não pertencem às coisas de Deus. Mas enfim, o Paulo fala sobre isso. Olha, gente, ainda que nós soframos, porque se você pegar o capítulo 4, você vai ver ele falar de aflições, que o corpo, que a gente passa perseguições, a gente muitas vezes, por andar com Cristo, as perseguições, elas parecem ser mais ferrenhas, mais difícil. Você passa, quando você anda com Cristo, você carrega a identidade de cristão. E sendo cristão, nós vamos ser perseguidos a ser perfeitos. E sabemos que perfeito só há um, que é Jesus. Não há outro perfeito, mas enfim, ou não olhando, né, para esse lado da configuração de toda a nossa salvação, mas olhando nesse sentido, você entende que o Paulo deixa bem claro, gente, nós temos que entender, ainda que a gente morra, ainda que esse corpo terreno ele se desfaça, ainda que todo o mal que possa existir nesse mundo sobrevenha sobre nós, nós temos uma esperança eterna nos céus. É a convicção de que o Senhor prometeu através de Jesus, dizendo, eu vou para o meu Pai vos preparar a morada. O que Jesus quis dizer com isso para a gente? Olha, a morada que eu prepararei para vocês não é essa que vocês conhecem. Nós que ficamos tão apegados, quando eu falo nós, é o sentido do ser humano.
O ser humano fica apegado aos bens, apegado a todas as coisas. Tem até um dito popular, né, que as pessoas falam: quando você morrer, você não vai levar a tua casa, você não vai levar o dinheiro, não vai levar mulher, não vai levar marido, não vai levar filho. Você vai só você e Deus, Deus e você. Se é que estaremos com Deus, hein? Se é que com Deus você vai estar. Então há um questionamento que as pessoas fazem, e elas, por receio ou por não quererem mudar de acordo com o Evangelho, elas vão procurar, como diz, né, as saídas alternativas. Ah, mas em tal local, tal instituição, ensina que se a gente viver uma vida errada aqui, eu posso nascer em outra e mudar tudo. Ou até outras que erroneamente escutam: olha, você, porque você na vida passada, você era uma pessoa maligna, uma pessoa maldosa, agora que você é rico, você tem que ajudar com milhões todo mês, para poder pagar o que você fez errado na vida passada. E aí por afora vai. Não vou nem adentrar mais o assunto, porque está claro onde eu quero chegar. Todas as vezes que nós nos envolvemos com algo que sai da palavra, que foge totalmente do ensinamento de Cristo, faz com que nós sejamos hereges, faz com que nós sejamos falhos a ponto de não crer na salvação do Senhor. Aí vamos continuar a leitura, versículo 2. E por isso também gememos, né, sofremos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Nós que aqui estamos hoje, vivemos uma vida que nós queremos muito estar com Deus. E diga-se de passagem, há muitas pessoas que elas têm medo da morte, elas têm medo de morrer. Mas por que medo, pastor? Porque quando você tem medo, você não quer descobrir o que tem do outro lado. Você não quer descobrir o que espera por você. Porque a Bíblia dá para a gente, né, trajetos de uma vida, ou melhor dizendo, um mapeamento de uma vida que alguém que queira ser salvo, que queira morar com Deus. Só que muitas vezes nós não queremos andar do jeito de Deus, não queremos ser guiados por Deus, nós queremos agir do nosso jeito, fazer as coisas da nossa maneira de agir. E aí, se você for olhar nesse sentido, o Paulo fala bem claro aqui, ó: nós desejamos ser revestidos da habitação do céu. Olha, nós vivemos aqui, é muita perseguição, é muita luta, mas eu tenho certeza que o desejo de um cristão, aquele que ama Jesus, é estar perto dele, é estar perto de Jesus. A vida eterna não é ser eterno numa mansão, eterno num carro de R$1 milhão, ser dono de uma cidade, né? Porque existem pessoas que, pela sua condição financeira, ela comanda a cidade, manda onde ela quer, ela toma posse de tudo. Porém, ele fala exatamente isso: se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nesse corpo, gememos carregados, e não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou para tal foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Ele também nos deu uma alma, um espírito. Ele deu algo que é dele. O que é uma penhora? É quando você, por exemplo, você vai no banco fazer uma penhora, você chega assim: olha, eu tenho uma dívida aqui, eu tenho uma conta aqui para pagar, ou estou precisando de um dinheiro, e eu tenho aqui algumas joias, eu quero deixar em penhora com você essas joias e quero o valor tal para me usufruir nesse momento, e em outro momento oportuno eu volto e busco essas joias. O que o Paulo fala? Esse espírito que está em nós é uma penhora, uma hora ele vai vir buscar novamente. Este corpo terreno vai voltar para o pó como sempre foi. Se você talvez até ache diferente, não estou discordando de você, mas a Bíblia fala que quando o homem morre, ele é colocado no sepulcro, fechado. No nosso caso, nos dias de hoje, é colocado num caixão, colocado debaixo da terra, 7 palmos debaixo da terra, ou é engavetado em um lugar fechado, porque o homem, ele é podre. Quando o homem entra depois da morte, o corpo entra em putrefação.
O homem exala o mau cheiro da carne, da podridão da carne. E não é essa carne que vai para o céu, é o Espírito. É o nosso Espírito. Aí você vê, aí ele diz aqui, ó, versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porém, olha o que ele fala com grande clareza, o mesmo que Abacuque falou, porque andamos por fé e não por vista. Sabe o que o Paulo está dizendo? Gente, não precisa vocês ficarem preocupados com as coisas que estão acontecendo, ou até mesmo com as perseguições. Primeiro porque nós temos que entender de que temos que ter ânimo para enfrentar e encarar um mundo tão mal quanto nós vivemos hoje, quanto a maldade que as pessoas procuram fazer ou até mesmo destruir as outras, em um mundo que nós vemos que as crianças estão sendo colocadas, tentando incutir ideias desde 2, 3 aninhos de idade, e ensinar coisas que talvez um adulto ainda não tenha maturidade para ouvir. Estão tentando colocar nas crianças, mudando o hábito de vida, tentando mudar o padrão da sociedade. Esses dias eu ouvia falar, eu queria saber como que será, já que querem acabar com as famílias, vai acabar a sociedade, vai acabar o mundo, não vai ter mais ninguém, porque como que pode? A Bíblia fala que Deus fez macho e fêmea, fêmea e macho. E os dois, na união dos dois, ali então nasce o filho. No caso meu, eu tive meu pai e minha mãe que me fizeram, e por isso eu estou aqui e agradeço a Deus por isso. Mas querem estabelecer um padrão anti-Bíblia, anti-Jesus, anti-Evangelho, anti-criação, anti a verdade, até contra a ciência, se assim você achar melhor dizer, até contra a ciência. Então você vê que o Paulo fala, olha, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, ainda que o nosso corpo terreno, esse tabernáculo, esteja destruído, eu tenho certeza que ele falava isso tentando colocar no coração de todos uma alegria. Olha, se alegre porque nós não vivemos por aquilo que nossos olhos enxergam, nós vivemos por fé. E quem vive por fé não vive desanimado. Quem vive por fé não vive cabisbaixo. E eu digo mais, há pouco eu falava sobre o medo. Tem pessoas que têm medo de partir, medo de morrer, medo de perder um parente. Claro que ninguém quer perder, a gente tem um amor verdadeiro. Mas as escolhas que cada um faz levará você a viver aquilo que você decidiu por escolha própria, sem ninguém te empurrar a fazer nada. Então o Paulo fala, nós vivemos exatamente por aquilo que Jesus disse, por fé. Nós vivemos na fé que o Senhor, Ele tem preparado para mim um lugar muito melhor do que esse lugar terreno a qual hoje os meus olhos contemplam. E ele fala no 8, para a gente fechar essa parte, mas nós temos confiança e também desejamos antes deixar este corpo, olha que coisa séria, para habitar com o Senhor. Ele está dizendo, nós desejamos deixar este corpo, preferimos deixar esse corpo, porque a confiança que temos, que o dia que eu deixar essa vida, o dia que eu fechar os meus olhos aqui, eu vou estar diante do meu Deus, diante do meu Senhor. Você crê? Se você crê, diga, eu creio, eu vou estar com o meu Senhor. Eu creio, de todo o coração. E aí você, olhando nesse sentido, eu já vou voltar aqui, vai em Romanos comigo. Romanos, se você está em Coríntios, é fácil de você voltar. Romanos capítulo de número 12. Versículo, deixa eu pegar da minha colinha aqui, o versículo de número, capítulo 14, versículo 11 e 12. Diz assim, 14, 11 e 12. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Eu vou parar e vou explicar uma coisa. O que o Senhor está falando pela própria boca do Paulo, mais uma vez agora na igreja de Roma? Ele fala, todos, não haverá uma pessoa que não terá que se curvar diante do Senhor. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Você não vai se curvar diante do teu pastor, você não vai se curvar diante do teu apóstolo, do teu missionário, seja lá quem for o grau ou talvez a nomenclatura dada, que a religião tenha.
o bispo, não vai ser colocado diante do teu guru, do teu santo, da tua imagem. O que a Bíblia diz, que todos nós, não haverá um que não será colocado de joelhos na frente do Senhor. Até aquele mais incrédulo, aquele que talvez ele desce a lenha mesmo, é contra o Evangelho, é contra a pregação da palavra, das boas novas. A pior pessoa levada a querer derrubar, matar, destruir todos aqueles que falam de Jesus, que fala-se, desde o período a qual as pessoas elas viveram, um tempo achando que Jesus era aquilo que a igreja, a religiosidade ou até mesmo a igreja tradicional dizia, falava e obrigava as pessoas a andar. O Evangelho é simplicidade. O Paulo ele fala, gente, nós precisamos entender que todos vão ter que se confessar ao Senhor. Nós vamos ter que individualmente, eu, você, todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus. E o que você vai falar? Mas eu acreditei no meu guru. É porque eu lembro que eu ia lá falar com ela, ela jogava a carta para mim, e quando ela jogava a carta para mim, ela falava o que eu tinha que fazer. Você prefere acreditar numa pessoa que pega um monte de carta lá, mentirosa, engana você, mas você não procura acreditar no que está escrito aqui. Pegue sua Bíblia. Você não quer acreditar no pastor? Tem muito pastor que erra, muito pastor, tudo mentiroso. Tudo bem, você quer falar isso? Então o que o Senhor está dizendo? Todos vão ter que se colocar diante do tribunal de Deus. Todos vão ter que se ajoelhar. Eu tenho que fazer minha parte. Porém, ele fala claramente, todos vão se dobrar, todos vão se ajoelhar e todos vão ter que falar com a sua boca. Olha, sabe o que quer dizer isso? Você vai chegar aquele dia, se você é essa pessoa que não quer aceitar, que não quer entender a salvação do Senhor, que é por meio de Cristo Jesus, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, no seu sangue nós somos perdoados e no seu corpo nós somos curados de toda enfermidade, de toda maldade desse corpo terreno. Porém, a Bíblia diz que ele foi preparar lugar. E esse lugar a qual ele preparou, está preparado para nós, chegará a qualquer momento. Quem partiu hoje, uma pessoa que morreu no dia de hoje, ela já chegou diante do tribunal e a justiça já chegou para essa pessoa. Por quê? Versículo de número 12. De maneira que cada um de nós, individualmente, cada um de nós, no singular, dará conta de si mesmo para Deus. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo. Cada um vai ter que se apresentar diante de Deus e abrir tudo. Toda mentira escondida a vida inteira, toda uma vida que você sabia que deveria ter saído daquele erro e não saiu, preferiu pagar para ver. Você vai pagar para ver? Você prefere andar contra as Sagradas Escrituras? Você prefere andar contra Deus? A andar sobre aquela pessoa que diz, que faz, que psicografa, que diz ver as coisas do passado, do futuro? É porque eu vou lá só para ver minha mãezinha que morreu. Você está indo falar com um demônio, filho de Deus. Está um demônio na boca daquela pessoa e você está lá falando com um demônio, um espírito do diabo, do inferno. Diz a palavra, quem foi não volta, acabou. Mas todo dia eu vejo ele no pé da minha cama. É um demônio, irmão. Não é a pessoa, porque é a alma penada. O que nós aprendemos? Vamos voltar em Coríntios. Olha o que ele disse lá, voltando novamente no versículo de número 8. Mas temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo habitar com o Senhor. Quando deixamos esse corpo, nós vamos habitar com Deus. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes ou quer ausentes. Sabe o que o Paulo diz? O interesse meu nessa vida é agradar a Deus. Para alcançar essa salvação, para estar com o Senhor, eu preciso agradá-lo. E se agradar a Deus é me afastar de todo o misticismo, afastar de tudo aquilo que é lenda, afastar de tudo aquilo que alguém saiu inventando caraminhola da cabeça aí para inventar para as pessoas, afastando as pessoas de Jesus, e eu tenho que sair disso. Mas como que eu vou sair, pastor? Todo mundo da minha família faz isso? Então você vai ser a exceção. Você vai sair disso.
Mas é por quê? Porque você entende que chegará o dia que você não vai falar assim: Senhor, eu continuei andando desse jeito, eu vi aquele pastor pregando, eu vi as pessoas falando de Jesus, como a Bíblia declara, mas eu não quis ouvir. Só que eu lembro que a minha família, eu só continuei fazendo por causa da minha família. Senhor, me deixa ser salvo, por favor. Não vai ter tempo de você negociar a tua salvação. Não vai ter barganha. Você não vai poder dar nada em troca pela sua salvação. Até porque o homem por si só não será salvo. Só tem um meio de receber a salvação, por meio de Cristo. O homem só chega a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Não é, pastor, tem gente que fala, mas se pedir para a mãe, o filho responde, como intercessora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lembra de João 2? Quando Jesus disse: Maria, ô mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é minha hora. Amados, por que não ir direto a Deus? Por que não chegar direto ao Senhor Jesus? Ter que procurar um guru, procurar uma imagem, Não, nós podemos chegar diante do Senhor e abrir a boca e confessar e dizer: Senhor, eu quero só o Senhor, é Tu que eu preciso. Eu termino aqui que eu quero falar um versículo do Salmo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Então Paulo diz: todos vão chegar no dia o dia que você fechar os olhos nessa vida, que você morrer, que você partir, como diz, dessa para uma outra. Quando você partir daqui, você chegará diante do Senhor sozinho, sem teu dinheiro, sem tua casa, sem teu carro, sem tua moto, sem tudo que você achava ser o benefício da tua vida, sem a roupa, sem nada. Você vai chegar diante de Deus e Ele fala claramente: cada um vai receber do que foi feito. Do que foi feito. Na vida terrena, em carne e osso, você podia ter feito diferente. E tudo isso está sendo colocado, como que diz, no HD espiritual. Está sendo guardado no HD de Deus. Na palma da mão do Senhor está escrito tudo. Tudo sobre a tua vida, sobre a minha vida. Misericórdia. Uma coisa que Davi disse no Salmo 16, põe na tela para mim, Salmo 16, por gentileza, versículo 8, diz assim: tenho posto, ele está dizendo de si mesmo, tenho colocado, tenho tido o Senhor continuamente, todo dia, diante de mim, na minha frente. Por isso que Ele está à minha mão direita. E Ele diz claramente: nunca vacilarei. Vou te falar para você, não vacila. Você está tendo tempo. Mas pastor, como que eu faço? Se entregue a Jesus. A Bíblia fala que todo aquele que se arrepende e confessa com os seus lábios o Senhor Jesus, ele receberá então a salvação. E quando você faz isso, você desce as águas, você é batizado. Entenda, o batismo não é somente uma reunião solene, a qual ali algumas pessoas vão ali para que você seja batizado e você dê um mergulho na água e volte: agora eu sou diferente. O batismo é o marco que diz que você é ou não filho de Deus. Como assim, pastor? Sim, só é filho de Deus aqueles que, por meio do arrependimento, aceitaram Jesus e desceram as águas do batismo, que é o arrependimento, desceram as águas, e aí então eles recebem o direito de ser novas criaturas, filhos de Deus. Enquanto você não aceitar Jesus, enquanto você ficar nessa de será que é lá o certo, será que é aqui o certo, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. A Bíblia diz, João 5,39, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer conhecer Jesus? Vai para a Bíblia. E não vá procurar de acordo com aquilo que alguém inventa, não. Vá para a Bíblia. Conheça Jesus Cristo. Agora, depois de tudo que você ouviu, busque entender e viver a sua salvação aqui nesse corpo terreno, almejando saber que um dia você chegará aos céus, na morada que já está preparada
para aqueles que viveram agradando a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a Ti consagro estas águas, peço que nelas haja a Tua unção, poder e capacidade para curar e libertar a todos. Que o Teu poder inabalável entre, meu Pai, sobre estas vidas, curando-os e os libertando em nome de Jesus. Diga comigo amém e beba desta água. Glória a Deus, meus amados irmãos.